Entonces, hoy estamos en el segundo encuentro de este segundo curso, ¿no? Donde vamos ahí aprofundando más en las danzas, ¿no? Hoy vamos ver un casal, una pareja arquetípica, ¿no? Muy basilar, muy que es la base de quase todas as danças, né? Que é as danças Yin e Yang. Então, a proposta de hoje é que possamos compreender melhor o que significa, porque temos em biodança duas danças, não? A dança Yin e a dança Yang, e depois temos as danças Yin e Yang, né? Donde hacemos el contato com estas duas, entre comillas, energias, né? Que pulsam. Pero o que temos que pensar inicialmente, né? Quando proponemos as danças Yin e Yang, es que en realidad ellas son como un evidenciar algo que já estamos trabalhando todo el tempo em biodança, ¿no? Porque a base metodológica de biodança está pode, é uma clave de leitura e de proposta de todas as danças la pulsación entre estas dos energías. Entonces, o que vamos ver hoy é compreender melhor o que é esto Yin e Yang, e como isto vai se manifestar em biodança, não somente nas danças típicas, não, Yin e Yang, pero como isto são como nuances de las danças que estão em todas as danças, todas as danças que hacemos. Então, a primeira coisa que temos que ver é que as palavras, não, Yin e Yang, têm a ver com el Tao. Entonces tiene una origen, una lectura, una forma de ver el mundo que no pertenece al occidente, pero sí pertenece a tradiciones orientales, ¿no? Y estas tradiciones orientales, ¿no? Tienen como principio la pulsación. Es una dualidad pulsante, ¿no? Una dualidad que tiene como base, sí, una observación de la naturaleza. Entonces, que sobre la unidad, existe una dualidad. Entonces, podemos pensar en ese círculo como una unidad. Pero esta unidade está em movimento, não? O que quer traduzir o círculo del Tao é um movimento, esses dois peces, não? Que aqui estão um pouco estilizados como o Sol e a Luna, pero em realidade muitas vezes temos acá el centro del pece branco temos um ojo negro. En el centro del pez preto tenemos un ojo blanco, ¿no? Entonces, esto da la idea de movimiento, ¿no? De pulsación, de una oscilación, de un movimiento constante, donde dentro de la totalidad de una expresión existe ya la semilla de la otra. Entonces, cuando llegamos al máximo de la expresión de una de las energías, entramos ya en la otra, automáticamente, naturalmente, ¿no? Entonces, esto tiene una visión de pulsación, donde la vida no es una cosa estable, pero la vida es movimiento. E pulsação. E esta pulsação desta dualidade complementar que forma todas as coisas existentes, eh, 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 es una unidad. Entonces, cuando vemos el Tao, vemos el sentido de unidad y el sentido de dualidad pulsante, ¿no? Mucho profundamente vemos también
que a vida é constante movimento, não? Então, podemos incluso relacionar um pouco eh, com a percepção de um grego, não? Que é Heráclito, este devir, não? Este constante movimento, este constante movimento da vida que, segundo Heráclito, não te hace que jamás tu entre no mesmo rio dos vezes, não? Porque sempre tu estás diferente, o rio já passou, já é outro rio, né? Então, esto também podemos ver esta pulsação muito bem trabalhada no I Ching, né? Que é um livro de tradição oriental chinesa, não? Então, que também vai se basear todo, são 64 hexagramas que se baseiam todos em la pulsação entre yin e yang, as diferentes formas de pulsação. Então, e Rolando vai se inspirar nisto, vai se inspirar nisto também para uma clave de leitura de seu trabalho. Entonces, esto es eh, o que é a dança, né? A dança é este movimento contínuo. E quando vemos biodança como dança da vida, né? Então, vemos exatamente esta possibilidade, né? De sempre estar em movimento. Mesmo que, por exemplo, nos quedamos parados, sem movimentarmos, pero esto es una grande ilusión porque continuamos respirando, continuamos el corazón latindo, continúa el sangue circulando, continúa el tiempo pasando, el mundo transcorrendo. Entonces, mesmo que yo pense assim, não vou me mover para não suceder nada, tudo está sucedendo, tudo está se transformando, não? Então, quando trabalhamos em biodança, as danças, não? Que são este contínuo movimento, estão falando desta pulsação desta energia, nos movimentos que se abrem e se cerram. Como poderíamos dançar se não abríssemos e cerrássemos? O nosso tônus muscular que se torna mais forte, depois mais relajado. Todas essas pulsações, traduzem este cambio constante. Então, podemos ver estas polaridades, não? Acá o modelo está em português porque não logrei ter tempo de ver um um modelo em espanhol, pero já sabemos, não? Somos todos facilitadores, então temos acá já solamente como um exemplo, não? Então, podemos ver a pulsação entre yin e yang na linha horizontal do modelo teórico. Quando trabalhamos os exercícios de consciência aumentada de si mesmo, não? De ação no mundo, estamos trabalhando a polaridade yang. Quando estamos trabalhando os exercícios mais regressivos de contato consigo, contato com o grupo, dissolução, então estamos trabalhando a polaridade yin, pero sempre estamos pulsando entre as duas coisas, não? Estamos sempre uma coisa se transformando em outra, constantemente, não? Então, ah, podemos pensar que a clave para ler todas as danças também está aí, né? Incluso para perceber os participantes, né? Então, podemos ver que algumas pessoas têm uma maior disponibilidade para movimentos mais in, ou sua presença no mundo é mais in, né? Não tem tonus muscular tão forte, não se colocam tanto, não expressam tanto o
que piensan, son más observadoras, más sensibles, ¿no? Algunas personas que tienen mucha acción en el mundo, hablan mucho, son muchas veces muy impositivas, ¿no? Entonces, cuando pensamos nossas classes de biodança, podemos pensar também em estas duas polaridades, em que nossos participantes têm que desarrollar, né? Então, sempre queremos, né, desarrollar os potenciais adormecidos. Então, com as claves de leitura Yin e Yang, que depois vão se complementar também com claves de leitura sobre os quatro elementos, né? Então, estas claves de leitura vão nos dar uma forma de diagnóstico não racional, mas uma percepção. Não é que eu vou pensar, agora tenho que trabalhar exercícios Yang, porque as pessoas são muito neste grupo. Não, pero a percepção é como um pano de fundo de minha percepção, donde eu posso sentir que existe uma necessidade de pulsação, que a pulsação da vida não está se permitindo uma forma de expressão. E sabendo que esta forma de expressão, que a pulsação da vida por uma série de relações com o ambiente, com estímulos ambientais, culturais, não? Impide algumas pessoas de lograr algum tipo de expressão no mundo ou algum contato consigo. Então, em cima desta percepção, que é muito facilitada quando estou em contato com o que significa Yin e Yang, eu posso buscar os exercícios que vão trabalhar os potenciais que estão ligados a uma destas duas energias, não? E que estão presentes em todos os exercícios. Então, o que hacemos quando hacemos na classe de biodança, né? Então, a curva fisiológica é praticamente quando o modelo teórico se deita, né? Se hace assim, se deita o modelo, na parte de arriba, tiene la energía yang de la clase, y en la parte de abajo tenemos la energía yin. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer un pasaje de una a otra para después tornar a uma predisposição de ação no mundo mínima para poder voltar para casa, não? Então, me gusta muito pensar, não, que a curva fisiológica de biodança é o modelo deitado. Eu creio que é assim que se habla, não? Deitado. Então, vamos pensar em o que são danças Yang, né? As danças Yang são as danças que têm a ver com o reforço da identidade, o reforço da identidade no mundo, o reforço da minha manifestação no mundo. Então, minha presença, que não necessariamente é agressiva ou violenta, nada disto, não? Pero é uma presença que me diz assim, sim, eu sou capaz de abrir espaço para mim, eu sou capaz de defender o espaço que eu tenho, eu sou capaz de expressar o que eu penso, eu sou capaz de ir ao encontro de pessoas, de propor coisas novas, de estar no mundo, agindo no mundo. Então, temos muitas danças que vão trabalhar com isto. Podemos trabalhar a dança Yang, ok? Dança Yang. Existe a dança, pero existem tantas outras danças que também são danças Yang, e que são danças que vão trabalhar, por exemplo, em uma determinada classe, eu posso trabalhar a dança Yang como a estrutura que é típica básica da dança Yang, ok? Pero em outras classes, por exemplo, eu posso trabalhar uma dança ao centro do grupo,
em outra classe, eu posso trabalhar a dança del tigre. Em outra classe, eu posso trabalhar caminhar com determinação. Então, o que eu vejo é que eu posso trabalhar el yang, como dança yang pura, uma possibilidade, pero existem tantas outras danças que estão trabalhando a mesma energia e que eu posso utilizar em minhas classes em variações, não? Em uma determinada classe, uma dança, em outra determinada classe, outra dança, ok? Então, é importante saber que há mais de uma dança que é dança Yang, pero não tem este nome, pero o que quero dizer é que trabalha com esta energia, com esta predisposição. Então, as danças yin, que têm a ver com maior contato consigo mesmo, que têm a ver com a dissolução de la identidade, pero como sabemos, é a dissolução temporária, é a capacidade de entrega, de confiar na vida, de sentir o que eu sinto, a capacidade de inspirar-me de ter um contato sutil. Então, podemos dizer que sim, que podemos trabalhar a dança yin pura como uma dança yin, pero também temos outras possibilidades de trabalhar esta energia, como hoje falamos tanto de la posição generatriz de intimidade, todas danças sutiles de carícias, todas as danças que têm a ver com mais barro, tônus muscular, que têm a ver com uma abertura, uma predisposição sensível à vida, uma percepção sensível, ou ouvir mais profundamente quem sou e sensibilizar-se consigo mesmo tem a ver com o Lean. Então, o sugerimento para outras danças que não sejam solamente a dança impura, não? Podemos, por exemplo, outra posição generatriz, que é cuidar da vida, las caricias sensibles, muy afectivas, ¿no? Los encuentros, los abrazos profundos. Entonces, todo esto está trabajando esta energía de receptividad, de acolhimento. E depois temos a dança Yin Yang, que são as danças que existe a dança Yin Yang, pero existem muitas outras danças que trabalham a energia Yin Yang de diversas formas. Em geral, vamos ter muitas danças expressivas, danças que têm expressão. Então, quando eh, eh, em uma dança expressamos nossa emoção, expressamos quem somos nós outros, estamos trabalhando em geral esta pulsação. São danças onde trabalho esta pulsação de escuchar-me e levar ao mundo. Contração, expansão. Então, em geral, eu vou encontrar esta pulsação em danças criativas e expressivas. E são muitas, muitas possibilidades. As danças livres, as danças criativas, dançar para o outro, dançar ao centro de la ronda, todo isto são possibilidades, não? Outro lugar outras propostas onde trabalhamos muito forte el yin yang, é muito evidente, são as danças de fluidez. Então, as próprias danças básicas de fluidez, né, as propostas básicas são baseadas nela construção del Tao. Então, nelas
Nos movimentos básicos de fluidez, temos a construção, quando ensinamos esses movimentos básicos, estamos construindo o Tao. Entonces, la pulsación entre yin y yang. Entonces, todos los movimientos iniciales de fluidez son evidentemente yin y yang. Pero después, en todas las danzas que hicimos, ¿no? En fluidez, tienen esta pulsação. E é interessante que perceber que não existe, por exemplo, fazer uma dança de fluidez e estar solamente em uma das polaridades. É como que perdemos a fluidez quando vamos solamente para uma das polaridades. O movimento de las danças de fluidez é essencialmente uma pulsação entre yin e yang, ok? Então, nos serve muito quando damos a série básica a série 1 de fluidez, não? É muito importante ressaltar sobre esta pulsação, a criação del Tao. É muito importante deixar evidente que estamos criando esta pulsação entre yin e yang hasta chegar no movimento de los brazos, que é yin e yang. Então, eu creio que é muito importante termos claro que estamos criando isto, não por um motivo conceitual. É muito importante também, quando vamos dar a consigna, de não entrar em uma racionalidade disto, não? Porque o que nos interessa é mesmo que a pessoa compreenda que existe uma pulsação do movimento, uma pulsação que incluso é tônica, del tônus muscular, e que aprenda a hacer esta pulsação. Uma coisa muito importante também é ver que esta pulsação, que é muito evidente com os braços, na série 1, é também uma pulsação que abrange todo o corpo, não? Então, quando estamos trabalhando movimentos de fluidez, estamos trabalhando com o movimento de todo o corpo, não é o movimento de los braços, é todo o corpo esta relação tem a ver com este movimento del Tao, este movimento del Yin Yang. Então, isto se dá muito, muito forte na base, nas pernas, na pulsação de la parte central del corpo, no movimento de la pelvis, todo esto en el centrar de la coluna. Entonces, todo esto hace con que esta pulsación pueda suceder. Entonces, cuando hacemos las danzas de fluidez, estamos pulsando entre yin y yang tenemos que ter consciência disto e ajudar as pessoas a ter, a hacer este pasaje, este movimento. Entonces, también, todas as danças arquetípicas, claramente, eu já falei na última classe, não? Que todas as danças de biodança têm base arquetípica, pero aquelas que são evidentemente arquetípicas, não? Quando, por exemplo, trabalhamos as posições generatrizes, ou a dança yin yang, ou a dança da semilla, ou as danças del mandala, todas essas danças que são evidentemente arquetípicas, não? Entonces, ellas también seguem este princípio, não? Entonces, algunos arquétipos vão ser ter mais características yang, outros arquétipos vão ter características mais yin, e alguns arquétipos vão ter esta característica de pulsação entre estas duas energias, né? Então, podemos ver assim, por exemplo, na dança del guerreiro, como Yang, né? Podemos ver
una danza de protección a la vida, como una danza yin. Podemos tener a danza de la semilla como una pulsación entre estas dos cosas, mismo la conexión con la totalidad. Es una danza que tiene que tener las dos energías. Entonces, algunos arquetipos van a servir para nos reforzar un aspecto, otro aspecto o la pulsación entre los dos. ¿Mm? Bien, podemos hacer como clave de lectura el masculino y el femenino, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Mm? Para não confundir estereótipo com arquétipo. Então, muitas vezes pensamos assim, sim, eu vou trabalhar o feminino com as mulheres e vou fazer danças sensíveis e fazer que sejam muito femininas e vou trabalhar com os homens danças mais assim potentes e vou identificá-los com a masculinidade. Esto no es arquetipo, esto es estereotipo y tiene una fuerte connotación cultural, ¿ok? Y no instintiva, cultural. Entonces tenemos que evitar el refuerzo de estereotipos culturales. Entonces, cuando hablamos de masculino y femenino, hablamos de dos energías que tienen mucho a ver con expresiones yin y yang, ¿eh? Y que componen todo el ser humano. ¿M? Entonces, y ahí vamos un poco para la teoría junguiana, ¿no? Que Jung nos decía, hablaba de ánima y ánimos, ¿no? Entonces, que decía que todo ser humano tiene una energía opuesta a su, opuesta y complementar, ¿no? A su expresión externa. ¿M? ah, Dentro de sí. Entonces, si mi expresión externa es más ligada al femenino, yo voy a tener una expresión interna más ligada al masculino y viceversa, ¿ok? Entonces, que Jung llamaba de ánimos más ligada al masculino, la expresión interna, y ánima más ligada al femenino como expresión interna. Y para Jung, nosotros somos un matrimonio de estas dos energías, ¿eh? De la manifestación de estas dos energías. Entonces, siempre nos cabe conocer mejor esta manifestación interna para no ah, reprimirla, no masacrarla, porque la sensación que Jung tenía es que cuando no oímos esta expresión interna, o que pasa es que acabamos, porque es como una necesidad hacer este matrimonio interno, ¿no? Que alquímicamente vamos chamar de conjunción, ¿no? Entonces, este matrimonio interno es importante hacerlo entre todas mis partes, ¿no? Cuando yo no me niego a integrar una parte, me niego porque ánima y ánimos tienen a ver con alma. Entonces es como que no abrazo mi alma, no abrazo mi alma. Entonces es como que yo, por ser una necesidad muy profunda arquetípica, ¿no? É importante também compreender que os arquétipos são necessidades profundas nossas. Necessitamos viver os arquétipos. Então, se eu não vivo isto, eu projeto, vou começar a cercar fora. E isto é a pior coisa que pode acontecer, porque externamente, não? Eu não posso llenar-me de coisas que são minhas, que estão dentro de mim, com, como buscando externamente um correspondente, ok? É como que eu deixo um hueco dentro de mim, e espero que o outro corresponda e llene este hueco, ok? El mejor es que yo pueda hacer este matrimonio con mí mismo
Llenar de mí mismo este hueco, para que cuando él encuentre el otro, yo pueda ver esta persona como una persona íntegra, una persona que tiene su propia identidad, possamos hacer el encuentro no como algo compensatório e lleno de projeções, pero sí un encontro que tiene empatía, solidariedad, amoroso, ¿no? Amoroso tanto en el senso erótico como en el senso de amistad. ¿Ah? Entonces, eh, esta integración, está hablando también de estas energías, ¿no? O que está más íntimo en mí o que demuestro fuera. ¿No? Entonces, esto está muy correspondiente también a movimientos de contracción y expansión. Entonces, podemos ver estos movimientos de contracción y expansión dentro de nuestras danzas. Entonces, acá tenemos otra clave de lectura, ¿no? Las danzas en general tienen estos dos movimientos, pulsan entre estos dos movimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, si encuentro así mucha extroversión, mucha expansión, ¿eh? Poca capacidad de contracción, de introversión, de estar consigo, yo puedo trabajar danzas de más contracción. Al contrario, também, muy retraído, muy tímido, muy que não logra expressar-se, puedo trabalhar as danças mais expansivas, ¿no? São dois movimentos que representam exatamente a mesma coisa, ¿no? As energias yin e yang, a pulsação destas energias. ¿No? Pero importante compreender que não existe dança se não existe as duas energias pulsando. ¿No? Nuestras danzas siempre van a ter contracción y expansión. ¿Mm? Entonces, también el tonus muscular está relacionado con la expresión yin y yang. ¿Ah? Entonces, algunas danzas que son más yin, va a bajar el tonus muscular y va a dejar mi sensibilidad, ¿ah? ah, sinestésica más aguzada, eu tenho mais capacidade sensível nas manos, eu sinto mais toda a parte tátil, não? E as danças que têm mais a ver com Yang, esta sensibilidade se diminui para encontrar mobilidade, mais capacidade de mirar e ver as coisas que estão sucedendo, não? Então, aqui vai estar relacionado também com olhos abertos, olhos cerrados, não? Que têm a ver com estas danças. Não? Depois, os movimentos que são mais llenos de ângulo, e os movimentos que são mais redondos. Entonces, también há uma pulsação. Em general, as danças que são mais ativas para o ambiente vão ter movimentos mais angulosos. Isso não significa que sejam puro ângulo, mas têm mais ângulo, ou seja, mais arestas, não? E os movimentos mais yin tendem a ser mais redondos e também acá podemos ver movimentos más periféricos o más centrales, ¿ok? Tenemos que ver también que las expresiones yin y yang están en nuestra voz. Entonces, podemos pensar eso en dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión de la biodanza con voz. Entonces, cuando hacemos la biodanza con voz, vamos poder trabalhar também essas dimensões expressivas da voz, que pode ter ser uma expressão mais direcionada, mais forte, mais para o mundo, ou pode ser uma canção mais sutil, mais intimista, ¿ok? Vai ter esta pulsação. Pero atenção a um outro aspecto disto, que é muito importante para nós outros facilitadores, que é a consigna,
¿ok? Entonces, las consignas tienen una variación de la voz que quando estamos dando consignas que têm a ver com a polaridade mais yang, vamos ter a voz mais direcionada, mais forte, mais impositiva, hã? E presente e vibrante, não? Quando estamos em uma polaridade mais regressiva, que tem a ver com danças mais sim, então a voz vai se tornar mais dulce, mais receptiva, para induzir esta energia. Então, eu não puedo querer que com uma voz yang eu induza, não é a voz yang, pero a tonalidade da voz yang, eu vai induzir uma coisa yin. Então, tem que haver uma congruência entre a voz e aquilo que eu quero falar. ¿Ah? Es muy importante esto, ¿no? La voz de un facilitador es su canción. ¿M? Es también como yo hablé hoy, es la forma que yo conto la historia, el contador de historias, ¿no? Entonces, yo voy modular mi voz conforme la curva de la clase. ¿Ah? E podemos pensar en esta modulación também dentro destes dois arquétipos Yin e Yang. Também, quando vamos fazer danças em parejas, né, podemos pensar mais claramente em esta pulsação entre Yin e Yang. Né? Então, sempre buscamos ah, ressaltar dentro, especialmente nas sincronizações, no caminhar a doses, que não nos serve uma imposição de la dança de um sobre el outro, pero sí um diálogo, uma pulsação donde algumas vezes eu estou mais receptivo à proposta do outro e logo eu propongo e o outro me escuta e assim uma pulsação que se chama, obviamente, feedback. Uma relação em feedback é uma relação que tiene muy claro la pulsación entre yin y yang. Entonces, es muy importante como clave de lectura de las danzas en pareja, de la relación grupal mismo, que possamos ver que existe esta pulsação. Esse não existe que podemos estimulá-la. Então, se há sempre algumas pessoas que estão assim, mais contraídas, menos evidentes, e outras sempre muito evidentes e muito ativas, poder proporcionar, não como uma crítica, não na parte verbal, não como crítica na parte verbal, pero proporcionar os exercícios que vão cambiando isto, ok? Para que todas as pessoas tenham acesso a relações que são mais horizontais, pulsantes, em feedback e que puedan desarrollar seus potenciais todos, ok? Então, finalmente, né, Yin Yang esta pulsação é aquilo que nos invita e nos proporciona em biodança a integração da identidade. Então, aqui podemos pensar na parte vertical do modelo teórico, onde temos o nosso potencial genético e um processo de integração. Esta integração, ela se dá nela pulsação entre yin e yang, ok? Se não existe essa pulsação, não se permite aceder uma série de potenciais e que impede, finalmente, da expressão, da integração da nossa identidade.